Segundo livro de Reis, capítulo 5. Versículo de número 1. Segundo Reis 5, 1. Diz a palavra do Senhor: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente ou valoroso, porém leproso. Repitam comigo o que eu vou dizer. Diga comigo: respeitado, valente, querido, poderoso, porém leproso. Hoje, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. E o tema da mensagem desta noite é os poréns da vida. É uma palavra para todos nós. É uma palavra que você e eu precisamos atentar para ela. Repito, o tema da nossa mensagem é os poréns da vida. Averiguando a nossa gramática, o que diz realmente a gramática a respeito desta palavra porém, encontramos que são 3 palavras que indicam a mesma coisa. As palavras são mas, porém e entretanto. Essas 3 palavras, elas são usadas em conjugações adversativas para tirar todos os adjetivos qualitativos de uma pessoa. Nós estamos diante de uma situação que a Bíblia fala de alguns adjetivos qualitativos referente à vida de Naamã. Naamã era chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem, big man. Também era respeitado. E por que ele era respeitado? Porque o Senhor Deus dera livramento aos assírios por meio dele. Há outros adjetivos como valoroso, valente. Mas, olha, aí agora já entra
essas 3 palavrazinhas que derruba qualquer qualidade que uma pessoa tenha. As 3 palavras são: mas, porém, entretanto. Estávamos ali diante de uma situação bíblica maravilhosa. Chefe do exército do rei, querido no palácio, destemido pela sua valentia, respeitado pela sua posição, porém leproso. Entretanto, leproso, mas leproso. Quais são os poréns da tua vida? Quais são os poréns que temos e que nos desqualifica? Ouvimos, e quem sabe às vezes isso também está relacionado a nós. Por exemplo, ele é uma boa pessoa, porém trata mal a sua família. Ele é um bom homem, é um bom pregador, porém não tem intimidade com Deus. A sua vida de oração, a sua intimidade com Deus, não tem nada a ver com o que ele prega. Assim como Naamã, que era um homem fabuloso, cheio de qualidades, mas havia um porém na vida de Naamã que o deixava envergonhado, que o deixava triste, que o deixava cabisbaixo, que o deixava humilhado. Queridos, por vezes temos tantas qualidades, temos realmente tantas e tantas qualidades, mas um só porém derruba todas as qualidades que uma pessoa pode ter. E isso estava acontecendo com Naamã. Havia um porém na vida dele, ou mais de um. Nós vamos identificar que havia mais de um porém na vida de Naamã, que não dava tanta beleza, a tantas qualidades, a tantos adjetivos que estavam na sua vida. Valoroso, valente, exército, chefe deste, porém leproso. Como está a nossa alma? Como está o nosso espírito? Como está o nosso físico? Será que emocionalmente falando, não há poréns também na nossa emoção? Será que não há poréns na nossa vida espiritual? Será que também não há poréns na nossa vida física? Todos temos. E precisamos tratar os nossos poréns. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: hoje
nós vamos sair daqui curados dos nossos poréns. O porém de Naamã era uma lepra, e havia mais do que isso, não era só a lepra. Naamã tinha dois poréns, a lepra e o orgulho. Estavam estabelecidos na vida de Naamã. No percurso da nossa vida, nós acumulamos lepras na nossa alma, acumulamos lepra nas nossas emoções, e por vezes, quem sabe, até no nosso físico. Quem me ouve, diga amém. Amém. Presta atenção aqui, porque Deus fala daqui para lá. Preste atenção, deixe Deus ministrar profundamente na sua vida. Mas, olha, assim como Naamã ouviu a voz de Deus e foi se encontrar com o profeta, hoje, aqui nesse lugar, Deus te enviou para ouvir a voz dele. Deus quer que tu ouça a poderosa voz do Senhor, porque Deus está aqui para te curar, te sarar, te libertar dos poréns da vida. E não me diga que não tem, porque todos temos. Estamos aqui, porém, quem sabe, filho doente dentro de casa, desempregado, enfim, são muitos os poréns, mas eu tenho uma palavra para você. Esteja com seu coração aberto, esteja atento a essa mensagem, porque Deus quer realizar um milagre na sua vida. Deus quer realizar milagres aqui nesta noite. Quais são os principais poréns da vida do ser humano? Quais são os principais porém da minha vida? Quais são os principais porém da tua vida? Localizam-se os poréns em duas áreas. Os poréns da vida podem estar localizados na área emocional ou na área moral. Podemos estar cheios de poréns em essas duas áreas, ou até mesmo no nosso físico. Mas se Deus tratar os nossos poréns, começando de dentro para fora, nós vamos ficar completamente livres e libertos. Quantos desejam, digam amém. Amém. Quais são os principais, porém, emocionais? É fácil, muito fácil identificá-los. É uma excelente pessoa, porém, explode com facilidade. Tem pavio curto, não sabe controlar a sua ira. Biblicamente falando, não tem domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, que não sabe controlar a sua vida e a sua ira, ela, ou hoje ou amanhã, vai deixar transparecer isso,
ou em casa, ou no trabalho, ou na igreja, ninguém consegue esconder aquilo que é e aquilo que tem por muito tempo. Repitam comigo, diga: ninguém consegue esconder por muito tempo aquilo que é e aquilo que tem. Temos que ter bastante cuidado para que não aconteça conosco o que aconteceu com Naamã, cheio de qualidades, cheio de honrarias, porém leproso. Quando o nosso emocional não está bem, está cheio de poréns, podemos ouvir as pessoas dizerem a respeito de nós: ele é iracundo, ele explode com facilidade, ele é pavio curto, é uma pessoa bonita, fala muito bem, porém se ira com facilidade. Vamos identificando aonde pode estar os nossos poréns. Na nossa falta de controle, na nossa falta de domínio próprio. Uma outra situação é quando somos cortês e delicado para com os outros de fora e péssimo no tratamento familiar. Não tratamos a nossa família com amor. Eu já ouvi casos, até mesmo de pessoas cristãs, esposas já me procuraram e disseram: meu marido não é o que demonstra ser na igreja. No templo ele demonstra ser calmo, no templo ele demonstra ser atencioso, mas em casa, porém, é indelicado, é grosso, destrata-nos, destrata os filhos. Há um porém emocional em uma vida dessa. Deus, através do Espírito Santo, nos dá uma qualidade de vida única. Quando e como? Quando a palavra diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando a Bíblia declara isso, o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está nos chamando a atenção para que vivamos uma vida pela qual não sejamos desqualificados, as nossas qualidades não sejam desqualificadas pelos nossos poréns. É um homem de oração, todavia, ou entretanto, ou porém, ou mas, é rude, é grosso, não sei para que ora tanto. Me parece que eu estou assistindo um filme nessa hora. Nesse momento que prego, me parece que vem um filme na cabeça, aonde há tantas pessoas assim, emocionalmente cheias de poréns. Me parece estar diante de um filme, aonde as pessoas chegam a dizer: você acabou de chegar do culto, você acabou de chegar da igreja, você acabou de orar e está assim? Devemos vencer esses poréns. E só há uma maneira, é fazendo como Naamã foi. Naamã foi até aonde estava o profeta.
Você não veio aqui em vão. Você veio aqui para nesta noite Deus te curar, Deus te sarar, Deus te regenerar, Deus mudar o quadro da sua vida. É muito comum, queridos, ouvirmos poréns emocionais, como por exemplo, mas ele é tão intelectual, ele é tão culto, porém indelicado, grosso, mal educado, não sabe responder. Já ouvimos pessoas dizerem: nem parece que tem a formação que tem. É grosso, é indelicado, é tão estudado e trata tão mal os colegas de trabalho, tratam tão mal os familiares. São os poréns emocionais que eles aparecem e desqualifica aquele que tem cultura. A cultura vai por terra por causa dos poréns. É culto, é inteligente, tem vários diplomas, mas não sabe tratar os seus pacientes. Isso também pode estar ligado aos médicos, aos advogados, aos estudiosos, também aos cidadãos comuns, às pessoas comuns, também ligado a crente, que ora, jejuma, mas os poréns são muito grandes, e poréns emocional. Um outro exemplo, crer tanto em Deus, tem uma fé tão grande em Deus, porém, filhos nas drogas, parentes enfermos. Você tem notado que quase todos têm um porém na vida? Seja numa área ou noutra, quase todos ou todos têm um porém na vida. Paulo, ele tinha um porém também. Paulo, uma certa vez, ele orou a Deus e disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Eu não aguento, eu não suporto, eu não quero. E o Senhor 3 vezes lhes respondeu com a mesma frase: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Os poréns da vida não é de todo mal. Eles servem na vida do cristão para nos aperfeiçoar através da nossa fraqueza. Quem entende, diga amém. Há 31 anos atrás, ouça-me, quando o nosso filho mais novo nasceu, o Joabe, nós fomos afetados por um grande porém. Joabe nasceu e nós estávamos em pleno vapor do nosso ministério. E vez por outra, de repente, o porém
se declarou. Joabe teve uma crise convulsiva e tivemos que levá-lo ao médico rapidamente. E os primeiros atendimentos foram feitos. E veio novamente a segunda crise. E fomos para a emergência e o atendimento logo em prontidão foi feito. Porém, o médico atendente daquela vez disse: precisam levar este menino ao neurologista. E quando levamos o Joabe ao neurologista, veio o diagnóstico: este menino é epilético. Era um porém estabelecido na minha vida, no meu ministério. Porque um pastor que ensina a palavra, um pastor que ora, um pastor conhecido nacionalmente, na denominação que eu fazia parte, porém, com um filho epilético. Era uma situação de dor, de vergonha, de não querer aceitar aquela situação, porque é assim, nós debatemos os nossos poréns e não queremos aceitá-los. E quando não queremos vencê-los sozinhos, nos achamos superdotados, super-homens, super-crentes para resolver a situação. E eu tomei essa postura, a postura pela qual resolveria a situação, porque, afinal das contas, eu era pastor, bem conceituado, na cidade, no ministério, na nação. E com um filho epilético eu não aceitava. E com um filho epilético eu não aceitava. E disse: não, eu vou orar a Deus e vai se estabelecer, a cura vai acontecer. E não aconteceu. Tivemos que conviver muitos anos com essa situação. Tivemos que levá-lo para o médico, e o médico fazer a parte dele, tratar. E eu dizia, na minha falta de entendimento, com a mania de espiritualizar tudo: não, isso sai com jejum e oração. Demônio sai com jejum e oração. E não era demônio. Era apenas um espinho que Deus colocou no meu ministério, como colocou na vida de Paulo, para que eu não me engrandecesse. Doeu. Quando alguém perguntava: e aquele menino seu já ficou bom? E aí, como é que ele está? E a gente ouvia, né, aquela situação. É um bom pregador, é eloquente nas palavras, cheio de unção, cheio de poder, já deu vistas aos cegos através da invocação do nome do Senhor, já fez paralíticos andar, porque ele não cura o próprio filho? Ele é cheio de poder, porém, o filho epilético. Aonde está o teu porém? Deus está falando com você. Amém?
aonde está o teu porém? Porém, ele era leproso. Porém, há uma limitação para mim e para você. Porém, há uma limitação para nós. É muito fácil pegar esse texto e apenas pregar o milagre, como muitos fazem. Pega o texto e fala do milagre, e não fala do que Deus revela nesta palavra. Porém, há um limite, meu amado. Essa toda a grandeza que nós achamos que temos, não temos. Porém, há um limite. Quem me entende? Quem me entende? E quando um porém de surpresa chegar, aí é que temos que ter estrutura, porque os poréns de surpresa também chegam. E aí o que é que vai fazer? Blasfemar de Deus, criticar os crentes, criticar a igreja, criticar os pregadores? Não. A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio também pode suceder ao justo. Amém? Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, nós somos cristãos, porém humanos. Amém? Por que queremos ver a impecabilidade na vida dos outros, se ainda estamos nesse corpo mortal e pecaminoso? É o porém do intolerante. O intolerante, ele quer ver a perfeição em todo mundo. Ele não tolera defeitos. Ele intolera, é intolerante mesmo aos defeitos alheios. Ele critica os defeitos alheios, mas não se enxerga que também tem muitos e muitos e muitos. Vejam só, já disse a você que os principais poréns emocionais está relacionado ao ministério pastoral, está relacionado à família. É um cara de bem, mas porém, entretanto, a família não ajuda. É um camarada muito intelectual, todavia tem tanta cultura, mas é grosso, indelicado, descontrolado emocionalmente, não trata a família com amor, é cortês para com os de fora. Se fosse tão educado para com seus familiares, o tanto quanto é para os de fora, seria uma bênção. É pavio curto, explode com facilidade. Tudo isso e mais compõe os poréns emocionais de uma pessoa. E os poréns moral? Defeitos que se impregnam no caráter do ser humano. Por exemplo, gosta muito de comprar. Compra que é uma beleza, porém, para pagar é um sufoco. É consumista, porém, na hora de pagar, é um Deus nos acuda. É uma oração forte. É pedir que o sangue de Jesus tenha poder naquela vida. É prometer a Deus 3 dízimos para ver se Deus toca no coração daquele indivíduo e ele paga. São os poréns, amados, relacionados à moral.
ao caráter. Uma pessoa mau caráter, ela não tem como ser fiel a Deus. Ela não tem como ser fiel ao próximo. E nem tampouco tem como ser fiel a si mesma. A si mesma. Observe que o mundo está infestado dessas situações onde as pessoas, elas não têm tempo para auto se avaliar. É tão fácil avaliar a vida alheia. É tão fácil olhar para a vida do Mateus, da Josefa, da Terezinha, da Edinajara, do Alisson, e ver os poréns da vida dele. Mas o mais difícil é olhar para nós, para dentro de nós próprios, e ver os poréns da nossa própria vida. Sabe? Porque tudo o que queremos fazer com os nossos poréns é ocultá-los, é abafá-los, é escondê-los. Você acha que Naamã não escondia aquela lepra? Ela foi revelada dentro de casa. Não temos notícia que aquela lepra, logo a princípio, foi revelada no palácio. Temos ciência que ela foi revelada em casa. Um dia sem camisa, sem roupa, sei lá o que, a esposa notou, a menina que ali estava notou. Um dia, alguém vai notar a nossa lepra emocional. Um dia alguém vai notar a nossa lepra moral. Um dia alguém vai notar como somos, como realmente somos. Por mais que venhamos esconder, as manchas da lepra precisam realmente ser tratadas, curadas. Não podemos esconder as nossas lepras que temos, tanta lepra na alma, às vezes na moral, e por não dizer, até o nosso físico é contagiado pelo nosso interior. Por aquilo que somos, na verdade, na nossa alma, no nosso interior. Por isso, amado, não podemos deixar a pele da nossa alma infectada de mancha. Não podemos deixar que a nossa consciência esteja nos acusando. Para que estar olhando tanto para a vida alheia, se em nós está a nossa lepra, se em nós estão os nossos poréns? E precisam ser tratados. Quantos querem receber a cura, digam amém. Amém. Aleluia. Eu vou lhe dar o caminho da cura. Dentro de alguns instantes eu lhe dou o caminho da cura. Uma outra questão. Na lepra moral, está relacionado à nossa língua, ao defeito que há nela, do gostar muito de falar negativamente dos outros. Não adianta sermos tão diplomáticos, não adianta sermos tão bonzinhos dentro de casa, se a nossa língua é desenfreada, se a nossa língua coleciona defeitos alheios e publica. Isso é um defeito moral. Já ouvi alguém falar a respeito de pastores, a respeito de líderes espirituais, a respeito de uma liderança espiritual. Fulano prega bem, ciclano realmente tem uma boa eloquência, mas eu não quero conta, fala demais. Deus quer nos curar nesta noite dos nossos poréns. É aquele fato, você é lindo, porém o seu interior é feio.
é de boa aparência, porém quem vê cara não vê coração. É um provérbio popular dito há muitos e muitos anos. Não se engane, quem vê cara não vê coração. Já ouvimos isso diversas vezes. Por quê? É uma pessoa maldosa, é uma pessoa maliciosa, coleciona defeitos alheios, nunca enxerga a lepra de defeitos que tem. É totalmente bipolarizado para a família, muito dado para todo mundo, porém totalmente leproso para a família. Como somos, para a nossa família tem um grande valor para Deus. Como somos para as pessoas, como as pessoas nos vê. Estamos vivendo num mundo materialista em que as pessoas olham muito mais para o que temos e não para o que somos, mas não devemos estar realmente alicerçados no que temos. Temos que estar alicerçados no que somos, temos que ter prazer naquilo que somos. E nada melhor do que dizer: eu sou limpo, eu sou transparente, eu sou pecador, eu tenho os meus poréns, eu não sou impecável, eu não sou absolutamente Deus, eu sou apenas servo dele. Para que mostrar uma identidade que não é a real? Amém? Para que ostentar-se em cima do nada? Existem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que elas estão ostentadas em cima do nada, em cima da vergonha, em cima daquilo que, se for revelado pelo Senhor, a pessoa se sente a pessoa mais envergonhada, mais humilhada da vida. E eu quero lhe dizer uma coisa: quando o homem não percebe os seus poréns, Deus percebe, e Ele vai fazer de tudo, como Ele fez na vida de Naamã. Ele vai fazer de tudo, que todos os adjetivos qualificativos caia. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus resplandeça na vida daquele que está leproso emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Agora vem a principal pergunta: como ser curado dos poréns da vida? Primeiro, reconheça. É uma questão de reconhecimento. Naamã teve que reconhecer. E qual foi o reconhecimento? Eu estou leproso. Vivemos no mundo da fantasia. Vivemos no mundo da fantasia. Chegamos um para o outro e perguntamos: como você está? A pessoa está morta viva. Entretanto, porém, mas, ela diz: estou bem. Então aquele bem já caiu por terra. Devemos ser transparentes. A Bíblia diz que devemos viver uma vida transparente. Uma vida bem límpida, bem clara. Como cristãos somos uma carta lida em todo lugar. E por que, amado, não reconhecer? Reconheça que mesmo sendo quem você é, você também tem os seus poréns e precisa tratá-los. Vou fazer uma pergunta muito boba, mas muito direta para nós. Quem tem poréns aí, diga amém. Amém. Todos temos, amado. Todos temos. De repente você diz assim: pastor, eu oro, mas
eu tenho um descontrole emocional, eu me iro. Está aí o seu porém. É uma mulher de oração, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, é um homem de oração, porém, Deus seja louvado. Isso nos serve para chegarmos mais perto de Deus e sermos curados. Isso nos serve para nos aproximarmos mais de Deus e Ele nos abençoar. Aleluia! Como alcançar a cura dos nossos poréns? Já disse, reconheça. Segundo, não mascare. Não mascare. Mostre a realidade. Mostre a realidade. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, ouça-me por favor, olhe para mim. Alguns anos atrás, se eu fosse receber uma visita em casa, mesmo sem dinheiro, eu ia no supermercado, comprava sem dinheiro, comprava fiado, pedia um crédito, usava crédito alheio, pedia crédito, usava crédito alheio, simplesmente para mascarar minha condição ali naquela casa. Eu tinha que mostrar para os meus anfitriãos aquilo que na verdade eu não era. O que eu era? Um endividado. O que eu era? Alguém que queria ostentar algo que não tinha, uma condição financeira que não tinha. Então, ficava ali uma despesa de 500, 600 reais, mais ou menos, para depois pagar sem ter o dinheiro, mas eu queria colocar na mesa o melhor para que aquela pessoa comesse. E ela sair dali, olha para mim, enganada. Simplesmente isso, enganada. Porque ela não viu a verdadeira realidade. Deixe as pessoas ver quem você realmente é. Quem me entende? Não mascare, irmão. Deixe, está quebrado financeiramente. Use o microfone aqui e diga: igreja, ora por mim, estou quebrado, estou falido, não tenho dinheiro, estou devendo. Não podemos mascarar, porque quando mascaramos uns para os outros, não tem como esconder de Deus. Não temos como esconder de Deus a nossa fragilidade, não temos como esconder de Deus a nossa máscara, não temos como esconder de Deus o nosso fingimento. Se estamos bem, mas se não estamos bem, temos que pedir ajuda. Quem me entende? Toca nesse irmão que está dormindo e pergunta a ele se ele entendeu. Entendeu o que? Se ele está dormindo. Eu não sei como é que dorme com um som desse, hein? Eu não sei. Não falo das crianças. Criança é normal dormir. Estou falando de adulto. A criança é normal dormir, claro. A criança já gastou muitas energias durante o dia. Agora ela cochila, é normal. Mas eu estou falando de adulto. Não mascare, mostre a realidade de quem você é. Não finja. Ei, olha para mim, ouça-me. Sentimento fingido tem sido um veneno para a vida espiritual, emocional e física. As pessoas não querem mais ser aquilo que é. Elas não querem. Emocionalmente elas não querem. Ela quer fingir. Até quando vamos viver uma vida de fingimento? Até quando vamos esconder os nossos poréns? Faz como o Ranieri, chega aqui tremendo, mas todo mundo está vendo que ele está tremendo. Me entende, amado? E não querer aparentar uma coisa irreal.
Amém? Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. Se amanhã eu não estiver bem, eu vou dizer à igreja, eu não estou bem. Mas para que fingir? Como é que está você? Eu estou bem. De repente nem café tomou pela manhã. Não é porque está fazendo jejum, não tomou porque não tinha nada para comer. E as pessoas são muito orgulhosas. Olhe para mim, por favor. Há muitos Naamãs em pleno século 21 dentro da igreja. Muitos Naamãs são muito orgulhosas. Estão sempre, ornadas das suas qualidades, pelas quais realmente não observam que tem um porém na vida. Eu sou famoso, todo mundo me aplaude, eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, porém, você não está bem, porém, você está quebrado, porém, emocionalmente você está arruinado. Amém? Alguém está me entendendo? Quem está entendendo aí, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Peça ajuda, procure o seu líder espiritual. Peça ajuda. Eu vou lhe dizer algo que a Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos. Uma pessoa bem tem um rosto, conforme diz a Bíblia, o rosto dela é alegre. Os seus olhos vão formosear o seu rosto, vão deixar a sua imagem, o seu semblante de alegria, de felicidade. Estamos vivendo num mundo que o ar de tristeza, o semblante de melancolia é grande na vida das pessoas. E ao olhar para dentro dos olhos das pessoas, elas não conseguem olhar para dentro dos nossos olhos. Logo de imediato elas ficam cabisbaixas. Sabe por quê? Porque mascaram. Não mascare. É um defeito de caráter ser fingido. Não é um defeito da emoção, é um defeito de caráter. Uma pessoa que não tem defeito de caráter, ela não finge, ela não esconde, ela diz: eu não estou bem, hoje me deu vontade de beber, não estou bem, ora por mim. Hoje me deu vontade de matar, deu vontade realmente de tirar a vida de alguém. Então a pessoa se abre, quanto mais ela se abre, mas ela não esconde aquilo que ela é. Então uma pessoa que vive livre de si mesma, ela nunca vai se deprimir. Alguém me ouve aqui? Eu vou repetir para você entender: seja livre de si mesmo. Muitas pessoas querem ser livres do álcool, querem ser livres das drogas, querem ser livres do estereótipo, daquilo que está no exterior, daquilo que está fora. Seja livre daquilo que está dentro da sua vida, te aprisionando, te causando mal-estar, te adoecendo, te maltando, te deixando cheio de poréns. A lepra maior de Naamã não estava na pele. A lepra maior de Naamã estava no seu interior. Alguém me ouviu? Aleluia. Deus seja louvado. Peça ajuda ao seu líder espiritual. Ele vai ajudar você a lidar e a resolver os seus poréns da vida. Reconheça, amado, temos que reconhecer que uma guerra não se vence só. Eu venci muitas coisas da minha vida, sabe por quê? Sentei com a minha esposa, planejei com a minha esposa, nós vamos resolver essa e aquela outra situação. E nós dois
enfrentamos a realidade e lutamos e vencemos, e estamos lutando e vencemos, e nos realmente deparamos com essa atitude. Qualquer que seja o problema, nós vamos sentar e vamos resolver. E isso é importante. Não oculta, não banca uma de super-herói, querer levar tudo realmente na frente, que você vai vencer, não vai vencer sozinho. Precisamos de Deus e precisamos de pessoas. Diga comigo, eu preciso de Deus e preciso de você. Meu irmão, aponta para ele aí que está do teu lado. Se é tua esposa, aponta para ela. Se é quem quer que seja, se é um irmão da igreja, aponta para ele. Guerra não se vence sozinho. Estados Unidos faz aliança com outras nações para combater o terrorismo no Irã. Na guerra do Iraque, Estados Unidos não foi só, chamou a França, chamou a Inglaterra, chamou os seus aliados. Guerra não se vence só. Amém? E temos as nossas batalhas espirituais, temos a nossa guerra espiritual, também temos a nossa guerra interior, que lutamos todos os dias contra nós mesmos. A carne peleja contra o espírito, e o espírito peleja contra a carne, para que ambos não façam o que querem. A carne não quer que você viva no espírito, o espírito não quer que tu vivas na carne. Amém? Então precisamos de ajuda. Reconheça que numa guerra não se vence só. Tenha aliados certos para cada problema e cada situação. E seja humilde. Amém? Seja humilde, porque a humildade é o fator importante para a cura da lepra da alma. E para a cura de tudo. De repente o homem dá por conta que já está tendo dificuldade de urinar, já está tendo dificuldade de se locomover, porque as dores na sua pélvia é grande, e ele começa a sentir sintomas de um inchaço. A sua próstata já não é mais a mesma. Não, eu não vou no médico. Eu não vou no médico. Você precisa da ajuda dele. A pressão subiu, precisa da ajuda do cardiologista. A glicose subiu, precisa do médico. Ah, não está bem espiritualmente, precisa do pastor. Não está bem emocionalmente, precisa do pastor. Quer um conselho para a vida, precisa do pastor. Os independentes vieram para o culto hoje? Se tem alguém independente aí que não precisa de ninguém, diga amém. Você está no culto certo. Você é uma pessoa que depende. Amém? Você depende. Eu estou no culto certo. Eu dependo de Deus e dependo dos meus irmãos. Dependo da minha família. Dependo da minha esposa, dos meus filhos, de todos que fazem parte da minha família. Agora nós ficamos leprosos, e o primeiro sintoma de um leproso, sabe qual é? O primeiro sintoma do leproso é o isolamento. Lá na Palestina, no tempo de Amã, no tempo realmente deles lá, Naamã tinha que estar isolado. Sabe por que não estava isolado? Porque ele escondia a lepra. Ele se vestia da cabeça aos pés. Mas um dia a mancha vem bem para o rosto. E aí já não tem como esconder. Temos que ter cuidado.
ficamos um tanto quanto, sabe, leproso, e ficamos escondendo. Eu quero lhe advertir que um dia essa mancha vem bem para o rosto. E aí fica difícil esconder. E quando está nas pernas, bota uma calça, tapa aqui, tapa colar. Enquanto está no corpo, vamos escondendo, né? Mas quando ela vem para o rosto, a mancha da lepra, não tem mais como esconder. Enquanto Naamã deu, ele escondeu. Mas teve uma hora que não deu mais para esconder. Então temos que ter humildade. A humildade é o fator importante para curar a lepra da alma. Quem está me entendendo? Por favor, abra a sua Bíblia, se você a fechou, no mesmo capítulo que eu citei. 2 Reis, capítulo 5. E agora eu vou concluir. Naamã era uma pessoa muito importante, porém leproso. Todo o destaque dele deixava-o em um estado repugnante, porque era leproso. O falatório apareceu. O general está leproso. Eu tenho uma nova para lhe dizer. O general está leproso. Eu tenho uma nova. Mas a cura para a lepra da nossa alma, a cura para a nossa pele de alma afetada pela lepra, Deus quer limpar a pele da nossa alma. Aleluia. Diga comigo, Deus quer limpar a pele da minha alma. Aleluia. Veja o versículo 2. Aleluia. O que diz o versículo 2? Aleluia. Sempre vai existir uma menina. Sempre vai existir um menino. Sempre vai existir um novo decidido. Sempre vai existir um pequenino. Na fé, não precisa ser grande na fé. Não precisa ser teólogo. Sempre vai ter um menino. Sempre vai ter uma menina que vai dar a direção para a cura. Aleluia. Aquela menina que não passava de uma escravezinha, era uma escravazinha, não passava. Naamã tinha a tomado para ser escrava e agora estava ao serviço da sua esposa. Mas aquilo que parece sem importância, aquilo que parece insignificante, aquilo que aparenta não ter valor, aquilo que está às vezes dentro da nossa casa, como uma empregadinha, como uma escravizinha, como uma coisa insignificante, um dia vai ser usado por Deus para curar as nossas lepras, para nos levar à cura, para nos levar à libertação, para quebrar o nosso ar de orgulho, para tirar de nós a insensibilidade, principalmente a insensibilidade que conservamos às vezes pela palavra de Deus e pelo seu poder. E Jesus disse: vocês erram, e erram muito em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero dizer a você algo que você nem imagina. Às vezes nós pensamos que está a cura através dos nossos esforços humanos. A cura vem através de nós procurarmos uma grande pessoa dotada de um autoconhecimento na área que precisamos. Não, às vezes a cura está para vir através do grande eu sou. Aquele que é o Senhor de todas as curas. E Deus sempre esteve e estará pronto para nos curar. Aleluia.
no versículo 3, Naamã, ao ouvir que havia solução, ele buscou ajuda. Todas as vezes que nós ouvirmos que há solução para o nosso problema, o que devemos fazer? Devemos imediatamente buscar ajuda. E eu quero te dizer nesta noite, há solução para o teu problema. Se a tua lepra é emocional, há solução. Se a tua lepra é espiritual, há solução. Se a tua lepra é física, há solução. Racemíades hoje é o nome dado cientificamente para a lepra. Hoje ela não é mais uma doença incurável. A medicina já cura a racemíade física, as manchas na pele, no tecido chamado pele. Pode ser tirado através da medicina. Nas emoções existem pessoas técnicas que podem te ajudar, mas acima dos técnicos está o poder de Deus. Aleluia. O versículo 3 diz, vem comigo: disse esta menina à sua senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Se você estiver diante do grande eu sou, ele vai tratar a tua lepra da alma, ele vai tratar a tua lepra emocional, do teu espírito, aonde quer que ele esteja. Jesus morreu para nós sermos livres e limpos. Por acaso tem alguém me ouvindo? Amém. Aleluia. Versículo 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta de Eliseu. Ele teve que buscar ajuda. Há momentos na nossa vida que precisamos buscar ajuda, ouvir alguém, ouvir a direção de que alguém possa estar sendo usado por Deus e nos dando a direção. Quantas vezes Deus fala conosco, usando alguém, mandando a gente ir até um líder espiritual, mandando a gente fazer isto ou aquilo, e não entendemos que está sendo realmente uma direção para socorro, para a cura, para a libertação, para a solução do problema. E eu quero lhe dizer que alguém abriu a boca pensando nesse dia 29 de setembro de 2009. Sabe quem foi esse alguém? Foi Jesus. Há muito tempo atrás ele abriu a boca e disse: venham, venham os cansados, venham os sobrecarregados, venham os oprimidos, porque eu os aliviarei. Ele disse, e é como se ele estivesse pregando aqui nesta hora fisicamente. Ele continua sendo o mesmo, ele continua atendendo da mesma maneira, com a mesma alegria, com a mesma disposição, com o mesmo poder, e a sua voz continua ecoando, como ecoou no passado, ecoará sempre, vai ecoar sempre. Venham os cansados, venham os oprimidos, porque eu vou libertá-los. Versículo 11 diz algo muito interessante. A solução não estava somente em ir ao homem de Deus, mas em se humilhar. Amém? Diga comigo, a solução não está somente em ir ao homem de Deus, mas se humilhar ao Deus que tudo pode fazer. Versículos 11 e 12. Naamã, porém, indignado, muito falou, bradou dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra.
eu pensei que ele ia impor as mãos, eu pensei que ele ia invocar Deus. Os rios da minha terra não são melhores, Abana e Fafá, lá em Damasco tem um rio melhores. Não basta ir até o homem de Deus, tem que se humilhar. Está com um problema na sua vida, se humilha. Se humilha para a tua esposa, se humilha para os teus filhos, se humilha para o teu líder espiritual, se humilha para o teu médico, se humilha. Temos que viver uma vida de humilhação, e não de orgulho, e não de prepotência. A nossa prepotência, o nosso orgulho só nos levará à morte. Tem pessoas que não querem se tratar, nem fisicamente, nem emocionalmente e nem espiritualmente. Não, estou bem. Não deixa esse inchaço tomar conta da tua vida. Não deixa essas manchas ficarem realmente cada vez mais te incomodando, porque não adianta ser belo, não adianta ter dinheiro. Pode ter um monte de dinheiro, pode ser muito belo, pode ser manequim, porém infectado pela lepra. Era assim que estava no palácio a notícia. Para ser limpo da lepra da alma, precisamos reconhecer, precisamos nos humilhar e precisamos jogar fora o orgulho. Amém? Não vou não, eu só vou se ela vier. Não falo não, eu só falo se ela falar. Deixa esse orgulho de lado, rapaz. Isso é coisa maligna. Isso é um porém na tua vida que está te infectando. Isso é um porém na tua vida que está consumindo o teu interior. Joga esse porém do lado. Quem me ouve, diga amém. Eu vou orar pelos seus poréns, e todos eles vão cair por terra nesta noite. Aleluia. Versículo de número 13. Chegaram-se ele e os seus servos e lhe disseram: meu pai, olha a consideração daqueles empregados, olha a consideração de quem é humilde. Quem é humilde pede com humildade, quem é humilde trata com humildade. Já quem não é humilde, quem é orgulhoso, trata com violência, com arrogância, com vingança. E nós vemos isso muito na igreja. Pessoas fingidas, pessoas mascaradas, não estão curadas, não estão limpas por dentro. Elas são um nojo só. E depois prega o milagre de Naamã. Vive primeiro o milagre de Naamã para depois pregar. Alguém me entende? Eu vou repetir, vamos viver, viva primeiro o milagre de Naamã para depois pregar. Viva, tira o orgulho, lança fora. E lá estavam aqueles humildes empregados que lhe disseram: meu Senhor, meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo: lava-te. Humildemente eu te peço, igreja, não com rancor, com ressentimento, com mágoa, não com orgulho, nem com prepotência. Humildemente eu te peço: lava-te. Lava-te. Joga o orgulho fora. Vamos nos lavar na água que é Jesus. Vamos nos lavar na palavra de Deus. Vamos crescer, vamos ser curados. Vamos ser curados. E quando ficarmos limpos, o que devemos fazer? Devemos glorificar a Deus. Por quê? Porque Ele é o único que nos limpa, por dentro e por fora. Diga comigo: meu Senhor, o Senhor da minha vida, é o único
que me limpa por dentro e por fora.